Porções extraídas do jornal Árvore da Vida. O que Deus uniu. O casamento segundo a vontade de Deus. Mateus capítulo 19, versículos do 7 ao 9. A voz profunda de Jesus sobre o casamento. Não é somente nos dias de hoje que o casamento é atacado. Já na época de Jesus, ele foi bastante questionado. Na edição anterior, mostramos como os atrevidos e capciosos fariseus fizeram perguntas sobre isso com o intuito de apanhar Jesus em alguma falta. O episódio ensejou a Jesus levá-los para o princípio e relembrá-los como surgiu o casamento, quem o instituiu e as orientações que Deus deu para Adão e Eva, além de lhes ordenar que homem algum desfaça o casamento que Deus estabeleceu. Não se dando por satisfeitos, os fariseus fizeram novas perguntas e novas considerações sobre o casamento, o que levou a Jesus a continuar a falar com profundidade a esse respeito. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Mateus capítulo 19, versículos do 7 ao 9. Versão Nova Almeida atualizada. Era como se os fariseus dissessem: se você, Jesus, afirma que homem algum pode separar aquilo que Deus uniu, por que o respeitado e grande Moisés permitiu que dessemos cartas de divórcio? Mais uma pergunta sutil. Jesus, porém, foi direto ao ponto e respondeu que todo o problema do divórcio reside no coração endurecido. Essa é a chave da questão. É interessante notar, amigo leitor, a ordem dos fatos no Evangelho de Mateus. O autor coloca o assunto do casamento, debatido pelos fariseus, entre dois grandes temas: o perdão, Mateus capítulo 18, versículo do 23 ao 35, e as crianças conduzidas a Jesus, Mateus capítulo 19, versículos do 13 ao 15. Vejamos. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículos do 21 ao 22. E ainda, então trouxeram algumas crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixe os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Mateus capítulo 19, versículos do 13 ao 15. Num casamento sempre haverá problemas. Não há casamento perfeito, porque as pessoas não são perfeitas. O coração do marido e da mulher, que antes da queda era de carne, por causa da queda tornou-se de pedra. Se os cônjuges não tivessem o entendimento desse fato, todas as vezes que surgirem problemas, o desejo de se separar será o primeiro a surgir. Para que o casamento avance e supere suas dificuldades, cada cônjuge precisa ter 2 atitudes primordiais. 1. Pedir perdão e perdoar a falta do outro. E 2. Cultivar um coração dócil, infantil, propício a esquecer como os das crianças. Precisamos admitir que não temos por natureza esse tipo de coração, por isso há tantos divórcios. Porém, podemos voltar ao Criador do casamento, aquele que pode dar um coração novo, de carne, regenerado e com a capacidade de perdoar e esquecer as falhas como as crianças esquecem as falhas de quem errou com elas. Se isso ocorrer, grande parte dos problemas no casamento se resolverá, ou antes nem ocorrerá. Que Deus abençoe o casamento.